Eu sou o pastor Mauro Silva e sejam bem-vindos ao canal Reflexões sobre. O nosso tema de hoje é Há um porão no fundo do poço, uma reflexão sobre Juízes, capítulo 16, versículo 20, que diz: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do sono e disse consigo: Sairei como das outras vezes e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Nem sempre o fundo do poço é o ponto mais baixo. Às vezes, há um porão escondido embaixo dele. É o que acontece quando se ignora por muito tempo os sinais, os alertas e os limites estabelecidos por Deus. A alma se acostuma com a queda, mas acha que está apenas passando por um momento difícil. Os hábitos se tornam vícios disfarçados e a consciência vai se calando, como quem decide dormir em meio ao perigo. Foi assim com Sansão. Após repetir escolhas erradas e tratar com leviandade o propósito que carregava, acordou acreditando que tudo seria como antes. Mas algo havia mudado. A força se foi e ele não percebeu. Continuava pensando que poderia vencer como das outras vezes. Mas o Senhor já não estava com ele. Essa é a parte mais dolorosa. Quando a presença de Deus se retira e o coração nem nota. O corpo se move, os planos seguem, as palavras fluem, mas a essência da vida, a comunhão com o Espírito, se perdeu. E quando isso acontece, o que era apenas fundo se transforma em cativeiro. O problema não está apenas na derrota, mas em não discernir que a presença de Deus se ausentou. E isso é o início do porão. O que abre caminho para o porão é o orgulho sutil, que convence de que tudo ainda está sob controle. Há um tipo de segurança espiritual que não vem da fé, mas da rotina, da repetição e da memória de experiências passadas. A alma se convence de que Deus está por perto simplesmente porque sempre esteve. Mas a graça não é automática e a unção não é eterna quando não há temor. O texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, nos lembra: A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho não precisa gritar. Às vezes ele apenas cochicha: vai dar certo como sempre deu. E é nessa hora que o coração se endurece e a ruína se aproxima sem alarde. Quando se para de discernir o afastamento do espírito, o abismo se torna lar e o fundo do poço começa a ceder, revelando o porão, o lugar onde se perde a visão, a direção e o próprio senso de quem se é. Mesmo assim, o porão não precisa ser o fim. Há um caminho que se abre mesmo nas profundezas, o arrependimento sincero. Quando tudo parece escuro, ainda existe uma voz que pode se levantar. A força pode ter se esgotado, os olhos já não enxergarem e a liberdade ter sido levada, mas o céu continua ouvindo o clamor do quebrantado. Foi exatamente o que aconteceu com Sansão. No lugar mais sombrio da sua história, o homem que antes confiava em si mesmo deixou a arrogância de lado e orou de um jeito diferente. Está escrito em Juízes, capítulo 16, versículo 28. Então, Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me fortaleças, só esta vez, ó Deus. Ali no porão do poço, nasceu não apenas um clamor, mas um novo tipo de coração. Não o do forte que busca mais poder, mas o do fraco que reconhece sua total dependência. É nesse ponto que Deus age. A misericórdia ainda alcança, mesmo quando tudo parece acabado. E o lugar onde tudo desmoronou pode se tornar o lugar onde Deus decide recomeçar. Nunca subestime o fundo do poço. Ele não é o fim. Assim como é possível continuar caindo, também é possível olhar para cima. O céu nunca está longe demais para quem decide clamar, mesmo do lugar mais escuro.